Fala, rapaziada, chegamos aqui no Estácio, bairro boêmio, bairro do samba, vizinho de onde eu morava, passei minha infância toda, Santa Teresa. Chegamos aqui neste prédio onde mora Solange, nossa grande amiga Solange Campos, viúva de quem? Valfrido, o espanador da lua. Nosso querido Valfrido, fizemos uma matéria com ele muito maneira lá em São Januário, ela levou o acervo dele. E aí, depois que ele partiu, ela toma conta desse acervo com todo o carinho do mundo e nos pediu uma ajuda para a gente digitalizar o acervo, restaurar, organizar, depois devolver aquele pendrive para ela e salvar essa história maravilhosa desse jogador que fez o gol do título do Estadual de 70. Vamos ver se a Solange está aí. Sérgio. A Solange. Seja bem-vindo. Solange. Olha, a gente demorou, hein? Quanto tempo a gente vem falando? 3 anos quase, né? 2 anos e pouco. Caramba, cara. Sim, porque em dia 5 de fevereiro fez 3 anos que ele se foi. E antes, quando a gente conversava, não, depois, deixa eu passar mais um tempo para poder eu me estabelecer. E agora, seja bem-vindo, obrigado. Agora você já está mais firme. Sim, sim. Nem tanto, né? É muita saudade, mas a gente tem que levar. Ele está feliz em ver que eu estou de pé. E de pé e cuidando dele. Isso. Né? E a Isso, gente cuida. verdade. As pessoas não vão, elas estão por aí, né? E a gente Sim, sim. tenta demonstrar isso que você está fazendo. Sim, ele só está viajando. Exatamente. É isso. E vamos mostrar para o pessoal esse acervo. Sim, vamos lá. Eu mandei fazer esse tapete na Cinelândia. Tinha uma senhora que fazia esses tapetes. Aí eu pedi, eu estava passeando com ela, pedi, você consegue fazer do Vasco? Aí ela fez para mim. Muito bacana, muito bacana. Muito legal. Vamos então, entrar? Vamos. Chegamos aqui no apartamento. Conta a história desse apartamento. O Valfrido veio para cá quando? Ele veio para cá em 67. Quando ele jogou no Vasco da Gama, aos 17 anos eu sei que ele comprou esse apartamento. E quando ele foi campeão, aí jogou em vários clubes, né? Tem aqui dentro o relatório. Vamos ver isso aí, ó. E quando chegou, quando ele foi para o México, deu esse apartamento para os pais viver. Ah, que legal. Até o fim da vida. E realmente eles viveram aqui até o fim da vida. E quando papai e mamãe se foi, eu já estava casada com ele, continuamos morando aqui. E ele comprou esse apartamento com o salário do Vasco? Primeiro salário do Vasco. Ele tinha muito orgulho de dizer que foi o primeiro salário do Vasco. Comprou parcelado, que naquela época não se ganhava muito dinheiro, né? Hoje compra o prédio todo, né? O prédio todo, é. Mas naquela época não tinha isso. Que legal, né, cara? Essas e aí histórias ele são foi lindas. para o México, jogou no México, depois foi para a Venezuela, viveu 26 anos na Venezuela. Caramba! Depois de 26 anos, o pernambucano veio ao Rio de Janeiro visitar a mãe e encontrou essa pernambucana. Ah! 6 de janeiro de 2000, dia de Reis. E aí ele disse que eu era a mulher mais linda do Brasil. Imagina. E, Amor à primeira vista. E aí ele disse, eu vou para Venezuela, mas vou só resolver minhas coisas e voltar. Mas ele jogava ainda lá? Não, ele dava aulas para as crianças como passou a dar no São Januário, né? No Clube Vasco da Gama. E ele, por isso que ele falava com esse sotaque, né? Ele falava espanhol e castelhano, né? Depois, com o tempo, eu passei a cobrar, poxa amor, você tá no Rio, para de falar em castelhano o tempo todo. E aí ele esquecia às vezes, mas essa é uma coisa que porque ele era muito focado nos estudos. Depois que ele se foi, eu fui mexer nas coisas dele, achei muito diploma. É mesmo, é? Porque ele se dedicou, eu fui a primeira esposa. Então imagina, ele se dedicou só aos estudos para quando chegasse no Brasil ele queria treinar no Vasco da Gama, uma seleção, como ele chegou, né? Sub-17, né? Tem aquela foto ali linda, né? Sim. Aquela foto quando restauramos, foi o aniversário dele. Olha, vocês ficaram casados quanto tempo? Até Deus levar ele, né? Isso deu quantos anos? 22 anos. Caramba. 22 anos. Tiveram filhos? Não.
não tivemos filhos. E aí viajaram? Você acompanhava ele nas viagens? Ele voltou para lá, para Venezuela? Não, não voltou mais para Venezuela. Caramba, você, hein? Eu vou te contar, ele não quis te deixar Não. de jeito nenhum, né? Ele era um homem exemplar, um homem maravilhoso. Ele teve uma viagem que ele ia com a seleção feminina do Vasco para Portugal e Coronel Tadeu substituiu ele porque eu tive uma emergência de uma cirurgia e ele não me deixou sozinha. E falou que eu precisava dele e ele tinha que estar aqui. Aí o Coronel Tadeu acompanhou ele nessa viagem. E quando foi um dia eu descobri isso, uma amiga disse para mim: hoje ele merece tudo o que você está fazendo, você está cuidando dele com muito amor, porque ele também fazia a mesma coisa por você, e é verdade. Ele faz falta. Ah, ele faz, né? Muita falta. Mas agora você já tem força para ver, né? Agora sim. Eu não sei se eu comentei com você, eu tirei tudo, né? Logo no início. Porque eu não conseguia dormir, eu ficava muito mal. Aí eu tirei tudo, aí falei, até pensei em dar pro sobrinho dele, depois eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Claro que eu não posso fazer isso. Aí deixei passar um tempo, e quando foi no Natal, eu coloquei as fotos. E Réveillon, fiquei sozinha aqui na sala, olhando e pensando quantos momentos bons, quanta coisa linda. E se eu tivesse descoberto essa doença, esse negócio da mente dele, que foi a bola pesada, né, que destruiu, né? Alzheimer? Não foi Alzheimer. Não? Não. É uma lesão que a maioria dos jogadores de futebol estão tendo hoje, que se as esposas cuidar, prestar atenção mais, que de repente eu não sabia disso. E as bolas eram muito mais pesadas. Era mais também. pesada porque muitas pessoas estão tendo essas lesões porque aonde ele cabeceava, né? Foi aonde destruiu, ressecou as veias. Por isso que ele foi tão rápido, porque quando a gente se encontrou naquela reportagem do São Januário, ele já estava Com a memória falha. Mas ele estava bem. Estava ótimo. Estava caminhando, rindo, brincando. E de repente ele foi perdendo o movimento, foi ficando... Perdeu total. E foi detectado que era isso por conta das cabeçadas? Sim. No hospital onde a gente estava fazendo o tratamento, ela disse assim para mim: a senhora mantenha a calma, porque a senhora pode ver o momento ele olhando para o teto. Eu disse: que isso, doutora? Não me fala assim. Sim, porque a qualquer momento ele pode perder total o movimento. E eu não acreditava nisso. Porque ele tinha uma força muito grande, ele era um atleta, né? Ele saía todos os dias fazer sua caminhada, a gente ia pra praia, ele ia correr na praia, e ele era sempre muito ativo, fazendo exercício, então... Mas é claro que nossa estrutura está na cabeça, né? Nosso corpo depende da cabeça. E aí chegou um momento que aí ele ficou como ficou e... Ele descansou, porque ele estava sofrendo. Claro que eu não queria que ele se fosse, mas do jeito que ele estava, era muito dolorido para ele. Não se podia colocar ele nem numa cadeira higiênica mais. Você imagina 4 cuidadores. Chegou o momento que eu precisava de 4 cuidadores. Caramba, hein? Na crise que nós vivemos, como eu conseguia, uma cuidadora olhou para mim e disse: não, a senhora precisa de 4 cuidadores, porque um tem que segurar nos braços, outro na perna, no tronco. Era alto, né? Ele era grande. Sim. Então, quando ele teve problema respiratório, que foi para o hospital, aí muito tempo parado, o rins reclamou, problema respiratório, e aí não aguentou. Mas remédio demais. Muito remédio. Meu amigo, muito remédio. E eu agradeço a Deus que a CBF me deu o maior apoio, né? E a gente conseguiu cuidar dele com as medicações. Porque um momento ele reconhecia você, outro momento ele não te reconhecia. E pelo menos uma coisa, todo mundo que chegava ele dizia que era ninho de escola de futebol. Então isso ele não perdeu. Se ele tomasse um banho, ele não aceitava roupa, só se fosse do Vasco. Que coisa. Então as bermudinhas dele, de elásticos, eu já deixava preparada, porque se desse banho nele, ele dizia, quando eu ia pegar uma roupa, ele dizia que não. E aí eu comecei a perceber que ele só aceitava se fosse a roupa do Vasco. Inclusive a camisa que vocês deram para ele naquela reportagem lá do São Januário, eu coloquei nele, na despedida eu coloquei nele e uma calça que ele tinha ganhado. Essa eu gostei muito, hein? Foi.
Que lindo, hein? Essa foto aqui, ele era bem jovem, né? Mais à frente, aqui não tem nada escrito, mais à frente a gente vê. Tá. Gostava de um samba, né? Sim, mas quando a gente casou, a gente não ia samba. Não, não. Eu não... Mas ele gostava de música, tu não falou que ele tinha alguma coisa que ele... Sim, aí o que aconteceu? Quando eu descobri que ele estava doente, e ele na reportagem, ele falou que gostava muito de samba. Ah, então foi isso. Aí o que eu fiz? Aí teve o ensaio da Estácio. Aham. E eu perguntei se ele gostaria de ir. Aí ele, claro! Aí eu levei ele, sambou, mas sambou, meu amigo, você tem que ver. Ficou muito contente, mas eu buscava fazer, já que ele não estava bem, eu buscava fazer alguma coisa para que ele ficasse feliz. Claro. Porque no início os médicos falavam que era estresse. Que ele estava daquele jeito que era estresse. Então, É mesmo? Chegaram a falar isso? Chegaram a falar isso. Então eu achava que era estresse. Então eu disse, tem que buscar sair, fazer alguma coisa, né? Quando o Val estava doente, ele não saía do lado. Quando o Val foi para o hospital, os bombeiros vieram ajudar para levar. Ele ficou esperando lá na porta do fundo, que ali atrás tem um... Qual é o nome do cachorrinho? É Bolinha. Tem a ver, né? Tem que ter Hoje, bola, né? quando eu saio de casa, ele fica esperando lá. Mas quando o Val se foi, ele tremia muito. Ele ficou muito tempo procurando. É um amor, né? Os bichinhos são demais. Aí eu tinha 2, né? Aí o outro, depois que o Val se foi, ele se foi. É mesmo, né? Sim. Esses dias eu tive uma crise nervosa aí, comecei a pensar, Val se foi. Na pandemia perdi 4 irmãos, lá em Recife. Aí 4 irmãos. Todos moram lá? Todos moram lá, só tem uma irmã que mora aqui. Aí, e logo depois foi o meu outro cachorro. 31 de dezembro. Fez 2 anos. Eu não consigo fazer um bacalhau até hoje. Mas esse aí agora estamos lutando por ele, porque ele está tomando remédio de ansiedade. Desde que Val se foi que ele toma remédio de ansiedade. Que doideira, né? Que até cachorro toma isso. Remédio de ansiedade, sério mesmo. Mas a gente era muito grudado por causa do meu trabalho. Por isso que está difícil ainda. Claro. Porque a gente vivia ali grudado, dia e noite. A gente saía para trabalhar, eu estava em algum lugar. Ele ia pro Vasco. Quando ele terminava lá, amor, você tá onde? Filho, eu tô aqui na praça. Ele ia pra praça. Você conheceu o Dionísio, né? Dionísio do Flamengo? Bode atômico. Eu adorava tomar uma geladinha com o Dionísio. Ele tinha bar, né? Ele chegou a ter bar. No final acho que ele comprou uma academia. Comprou não, ele montou uma academia pra filha. Depois. E ele estava nessa academia com a filha. Parou de beber uma cerveja, 3 meses depois morreu. Tá vendo? Você vai entender? Pode parar de Eu beber, ligo não. pra ele, a esposa dele. Oi, Sol. Eu digo, minha amiga, cadê o amigo? Que eu não vejo ele mais. Você não tá sabendo? Ele tinha falecido, eu nem sabia. Porque eu não gosto de TV. Desde que Val se foi, eu não vejo televisão. É mesmo, é? Eu estava conversando com o genro. Sérgio vai digitalizar a acervo de Val. Então, genro, eu vou querer uma TV bem grande aqui na sala, que eu não gosto de TV na sala, eu não gosto de sofá na sala. Eu tenho umas coisas, porque eu não tenho tempo pra... Eu só trabalho. Aí eu falei, genro, eu quero uma TV bem grande pra gente se reunir, pra gente ver. Vai ser um chororô danado. Porque minha filha, meu Deus do céu, quando o Val ficou dodói, porque eu precisei muito dela, porque ela fazia academia e ela estava forte. Então, às vezes, quando ele não deixava eu cuidar dele, então ela, papito, com o jeitinho dela, que ela é muito meiga, aí ela ia e conseguia. Aí, tá bom, minha filha, tá bom, aí ele deixava ela cuidar dele. Como é que a gente normalmente faz? Digitalizar, como é que é? A gente põe isso foto por foto. A gente põe na computador, digitaliza, e depois todas estiverem lá, a gente tenta... Eu liguei agora pro cara, ainda olha tem só. mais lá, meu amigo, naquela pasta ele tem. Então, vou pegar ali, olha só, pra você ver como é que funciona. Mandei aqui pro meu amigo, essa foto, né? Que a gente viu aqui. Aí perguntei, quem são? Aí o cara na mesma hora, Ademir e Sabará. Foda, né? Caramba! Sério? Olha lá, Ademir e Sabará. O Ademir eu tinha uma dúvida aqui, eu falei, eu acho que é o Ademir.
Eu imagino que esse momento assim da gente conseguir eternizar, né, deixar essas fotos salvas, guardadas para os netos, tataranetos, Sim. né, amigos, todo mundo, né, poder ter acesso. E você está conseguindo fazer isso hoje, né, ter forças para fazer isso. Sim, é muito hoje, bom, né? graças a Deus. Hoje está bem. E qual o sentimento que você tem de até hoje estar com ele, né? Nunca deixou de estar. Ai, é eterno. Cada canto dessa casa, a sensação que ele não se foi, que ele continua por aqui. A gente, ele era muito presente, era muito amigo. Ele deixou um legado muito lindo. Tem uma filha que todo mês, naquela data certinha, ela vai lá na igreja mandar dizer a missa para ele. Fala, olha, mãe, já fui lá mandar dizer a missa do papito. Então, isso, porque eu não tive forças para fazer isso, porque eu fiquei muito abalada, porque eu fiquei com um problema no expulso, né? Ele era muito grande, então foi difícil, mas ele vai viver eternamente. Exatamente. Eternamente, porque não é só no coração, é amor de alma. Quando a gente ama uma pessoa de alma, é para a eternidade. Aí eu gostei. Valeu. Verdade. Aqui é Pet, a família. Bolinha, que é os mascotes. Valfrido, espanador da lua. Bolinha, É aqui, Bolinha. Bolinha, filho. E era espanador da lua porque ele era muito alto? Era, porque ele era muito alto. Teve um gol da Poça d'Água, né? Isso, o famoso gol Da Poça d'Água. E no dia que ele fez o gol, aí chamaram ele de espanador da lua, porque ele disse que ia. Lembra na reportagem que ele falou assim, até o fim do mundo? É, isso mesmo. Mais ou menos como falaram que ele ia até a lua, né? Mais ou menos isso. Por isso que era espanador da lua. E agora a gente pega esse material que tá aqui, a gente leva para Cris Lee, nossa querida restauradora. Ela vai dar um trato, ela higieniza, ela organiza, ela põe uma caixa espetacular, fica bonito, e a gente digitaliza tudo, guarda tudo num pendrive, te entrega de volta com um material organizado, que aí você pode, com esse material, quer passar para alguém, tá tudo num documento, você manda, as nossas fotos estão aí, e aí depois a gente volta para fazer uma matéria com você, e a gente fazendo essa entrega e finaliza o trabalho. Tá certo. Finaliza não, que a gente nunca finaliza, né? Prossegue o nosso trabalho. Tá certo. Muito obrigada. Então, pela presença vamos sair de daqui vocês. com o nosso acervo do Valfrido, espanador da lua, que será muito bem cuidado, do Obrigada. mesmo jeito que você vem cuidando até hoje. Obrigada.